E aí, chegamos à revisão de nossa aula 14, onde nós estamos falando um pouco sobre Rondon, esse sertanista, esse aventureiro, esse militar, esse indigenista. Rondon tem várias características. Rondon cria o SPI, o Serviço de Proteção Índio, é ele responsável pela linhas telegráficas, então ele tem uma saga muito interessante, Rondon. E que nós iremos ver agora nessa revisão. Vocês irão fazer a revisão comigo e irão fazer atividade. Vamos lá? Na revisão da aula de número 14 aí, aonde nós estamos vendo Rondon, o expedicionário indigenista sertanejo. O Rondon expedicionário aí, ele nasce... Primeiramente, vamos ver aqui quem é Rondon, em que momento ele nasce. Ele nasce ainda no século XIX, ele nasce em 1865, na cidade de Mimoso, distrito de Santo Antônio do Leverger, que é o atual Barão de Melgaço, lá no Mato Grosso. Então, o nascimento de Rondon, o que ele quer dizer para nós? Ali naquela região onde ele nasce, Rondon é descendente indígena, descendente dos Bororos, dos Terenas. Uma frase que ele utiliza no final da sua vida, que leva, é: o homem cansa de trabalhar, cansa de viver, mas não cansa de amar. Só amor constrói. Porque o Rondon, ele, por ser educador, e lembrando, voltando aqui a palavra amor está dentro daquela frase de Augusto Comte, também, que Rondon gostava de usar, que é o amor por princípio, a ordem por base e o progresso por fim, que é a frase de Augusto Comte aí, que foi utilizada na bandeira brasileira, só tirando o amor. O Rondon foi educado por seus familiares. Aos 16 anos, diplomou-se em magistério no Liceu Cuiabano, mas não pôde exercer sua função de professor. Aí, Rondon, expedicionário, indigenista, sertanejo. Em 1881, ele assentou praça no Exército. Ele vai servir o Exército em 81. Olha aqui, ó. Então, ele nasce em 65, aí em 81 ele está assentando praça. Vai ficar de 81 até 85 estudando na escola da Praia Vermelha, lá, que é uma escola militar famosa no Rio de Janeiro. E ele vai concluir aí, em 1889, o curso de oficial do Exército. Eu chamei a atenção para vocês porque em 1889 está também, dia 15 agora, proclamação da República, né? Pois é, em 1889 está acontecendo a proclamação da República. E dia 15, o último, foi 133 anos de proclamação da República. Pois é. Em 2022, nós completamos 133 anos de proclamação da República. E o Rondon, ele vai ser responsável de avisar a Marinha que o Exército havia tomado o poder na proclamação da República. De 92 a 98, ele ajudou a construir as linhas telegráficas do Mato Grosso e Goiás. Pois é, olha aqui, ó, o Rondon, esse expedicionário sertanista, em 1952, ele propõe a criação do Parque Indígena Xingu. Lembrando que em 1910 já tinha sido criado o SPI, o Serviço de Proteção Índio. Em 55, o Congresso Nacional promove Rondon como marechal do Exército Brasileiro. É nesse período também aí que Juscelino Kubitschek, no governo de Juscelino Kubitschek, em 56, o território federal do Guaporé vai passar a ser território federal de Rondônia, também em homenagem a Rondon. Juntamente com o presidente norte-americano, Roosevelt, nós vamos ter um estudo aqui de zoologia, botânica, etnografia, mineralogia, geologia e águas termais, tudo sobre ciências naturais, que ele vai estar aí junto com o Roosevelt, que é uma outra missão que ele vai estar junto. Em 1919 e 1924, foi diretor de engenharia do Exército. Aí ele vai fazer essa expedição Rondon Roosevelt aí, agora em 2014, completou 100 anos dessa missão. Em 1930 foi hostilizado, preso pelo governo Getúlio Vargas. Em 58, Rondon morre aos 92 anos de idade na cidade do Rio de Janeiro. Então, alunos, façam atividade que eu já volto aí com vocês, tá bom? Até lá! A atividade, ela ficou mamão com açúcar, ficou bem fácil aí para vocês,
Tá? Vamos lá na atividade logo para a gente dar uma olhada nela e a gente voltar a discutir. O professor Lodismar fez ela bem facilzinha para não confundir vocês. Eu disse, professor Lodismar, sempre dizendo, pega no pé desses meninos do terceiro ano. Eu disse, não, história a gente já deu uma caprichada, vamos dar uma maneirada em história de Rondônia. Mas olha aí, na tela para vocês aí, a atividade da sala. Começa da número 1. Fala assim, ó. Nasceu em 5 de maio de 1865, na cidade de Mimoso, distrito de Santo Antônio de Leverger, atual município de Barão de Melgaço. Nós estamos falando de quem? De quem a aula está falando, aluno? Irineu, Evangelista de Souza, o Barão de Mauá, Cândido Mariano da Silva, que depois recebe o nome de Rondon, Paulo Nunes Leal, governador daqui do território federal, Jorge Teixeira de Oliveira, primeiro governador do estado de Rondônia e último governador do território federal do Guaporé, ou João Batista Figueiredo, que era presidente do Brasil na época que foi criado o estado de Rondônia. De quem nós estamos falando aí? Essas figuras que nós trouxemos para vocês, que o professor Lodismar colocou aí na questão, são figuras emblemáticas dentro da história de Rondônia. Cada um tem a sua importância. Ainda faltou ele citar ali como alternativa aí a Aloysio Ferreira, que era um outro membro dessa história importantíssima, que nós vamos ver na aula mais lá para frente. Mas o Irineu Evangelista de Souza, o Barão de Mauá, a relação que ele tem com a Amazônia vai ser quando ele pega concessão ainda com o governo imperial para navegar nos rios da Amazônia. Ok? Então não tem nada a ver com este momento, não. Não é ele que nasce no Mato Grosso, não. Apesar de o Irineu Evangelista ser um brasileiro, ele se torna um grande magnata da indústria brasileira. Paulo Nunes Leal era governador do território federal aqui ainda era território federal, antes de se tornar estado de Rondônia. Mas Paulo Nunes Leal também não tem uma relação com Rondônia. Paulo Nunes Leal ele vai estar muito envolvido na abertura da BR-029, que depois se transforma em 364. Então, mas não é dele que nós queremos falar. Jorge Teixeira de Oliveira, que é trazido para cá em 79, ele se torna o último governador do território federal de Rondônia e o primeiro governador do estado de Rondônia. Ele que faz esse processo de transição. Também iremos ter uma aula sobre ele. O João Batista Figueiredo, ele tem uma relação com Rondônia porque é ele que nomeia Jorge Teixeira para cá, para transformar em estado de Rondônia, e é ele que vai assinar o decreto criando o estado de Rondônia. Mas isso também é uma outra história que nós iremos ver lá para frente. Por enquanto, a nossa aula está falando dele, na tela para vocês. Estamos falando de Cândido Mariano da Silva, que ao pegar o sobrenome do seu tio, Rondon, ele vai criar esse sobrenome Rondon, que ficou perpetuado dentro da nossa história. Questão de número 2. Em 1913, Rondon participou de uma expedição pelo sertão amazônico com o presidente americano explorando o Rio das Dúvidas. Quem era esse presidente norte-americano? Era Theodore Roosevelt, Frank Delano Roosevelt, John Kennedy, aquele que foi assassinado, seria? Richard Nixon, aquele que pediu para sair da presidência norte-americana devido do escândalo. Jimmy Carter, será que foi esse? Pessoal, primeiramente nós vamos ver aí que tem Frank Delano Roosevelt e o presidente Theodore Roosevelt. Nós estamos vendo aí que tem 2 Roosevelt aí na parada. E esses 2 Roosevelt foram presidente norte-americano. Isso confunde um pouco. Mas não foi Frank Delano Roosevelt. Nós vamos ver a figura de Frank Delano Roosevelt na Segunda Guerra Mundial. Quer dizer, nós já vimos, né? Já estudamos sobre a Segunda Guerra Mundial. Lá nós vimos essa figura. Quem foi Frank Delano Roosevelt durante o processo da Segunda Guerra Mundial? Quem foi Frank Delano Roosevelt na assinatura com Getúlio Vargas do Tratado de Washington, que reativou os seringais da Amazônia na extração da borracha, que nós vamos chamar isso
entre aspas, segundo ciclo da borracha, nós vamos chamar isso aí de segundo ciclo da borracha. Mas não é dele que nós estamos falando. Nós estamos falando também, não estamos falando de Richard Nixon, Jimmy Carter, nem de F. Kennedy, J.F. Kennedy, John Kennedy, não, nós estamos falando dele, não. Estamos falando dessa figura que veio para Rondon, grande aventureiro, veio buscar uma aventura aqui na Amazônia, fazer caça, colher material, estudar águas termais, estudar geologia, estudar os animais que aqui estavam, estudar botânica, estudar todo o bioma da floresta amazônica para levar lá para o Museu Nacional. Vocês já assistiram aquele filme Uma Noite no Museu? Que tem o presidente no cavalo lá e tudo, é justamente dele que nós estamos falando na tela para vocês aí, ó. Na tela para vocês, nós estamos falando de Theodore Roosevelt. Theodore Roosevelt, que era o presidente norte-americano. Já assistiram Uma Noite no Museu, alunos? Não? Pois é, assista aí que vocês vão ver aí. Ele. Rondon. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Vamos ler a questão aqui, eu já falo para vocês. Em 1956, o território federal do Guaporé passa a ser chamado de território federal de Rondônia. Em 56 aqui. Um ano depois, 56 é 2 anos antes da morte de Rondon aqui. Ele morre em 58, né? Um ano depois, Rondon foi indicado ao Prêmio Nobel da Paz. Quem foi que indicou Rondon neste momento ao Prêmio Nobel da Paz? Foi a Unesco? Foi o IFAM? Foi o Explorer Club Nova York? O Clube dos Exploradores de Nova York? Foi a ONU ou a Comissão da Verdade? Quem foi que indicou Rondon ao Prêmio Nobel da Paz? Vem cá comigo, aluno. Rondon foi indicado 2 vezes ao Prêmio Nobel da Paz. Acredite-se que tem uma terceira, que o próprio presidente norte-americano tenha indicado ele ao prêmio, mas o que tem certo mesmo é que ele vai ser indicado 2 vezes ao Prêmio Nobel da Paz. Uma vez, a primeira vez que ele foi indicado, foi por um físico que aqui estava pesquisando. Esse físico, ele chega lá no Museu Nacional, ele escuta as histórias de Rondon e ele fica encantado com a história de Rondon. Nós estamos falando nada mais, nada menos do que Albert Einstein. Quando vocês vierem aqui em Porto Velho, que foram visitar o Memorial Rondon, vocês vão ver uma carta escrita por Albert Einstein indicando Rondon ao Prêmio Nobel da Paz. Mas aí, depois, já no final da sua vida, Rondon, que é considerado um dos 5 maiores aventureiros do mundo, olha que para ser considerado aventureiro é coisa grande. E lá nos Estados Unidos, o Explorer Club de Nova York, o Clube dos Exploradores, ele considera Rondon um dos 5 maiores aventureiros do mundo. Ele indica novamente Rondon ao Prêmio Nobel da Paz. Mais uma vez, Rondon indicado ao Prêmio Nobel da Paz. Rondon esse que dá o nome de um meridiano, o meridiano que corta ali a região do Mato Grosso, meridiano de número 52. É fácil nós sabermos qual é o número desse meridiano, porque é o número de municípios que o estado de Rondônia tem. Recebe o nome de Rondon. Então, Rondon é uma figura emblemática mundial, respeitada mundial. Então, a resposta correta daí é a letra da tela para vocês. É justamente a letra C. Explorer Club de Nova York. O outro é mamão com açúcar, gente. Essa daqui é mamão com açúcar. Rondon morreu em 1958. Ele tinha 92 anos de idade. E foi enterrado em qual cidade brasileira? Eu quero lembrar vocês que a família de Rondon, desde quando ele foi para o Rio de Janeiro, ele sentou praça no Rio de Janeiro, ele fez a escola de cadete lá da Escola Vermelha, ele se torna oficial do Exército, ele casa no Rio de Janeiro. Inclusive, tem um detalhe, ele casou numa igreja positivista. Olha, o positivista é um movimento filosófico tão forte que ele se transformou numa religião. E ele casa numa igreja positivista lá no Rio de Janeiro. Vocês pesquisarem no celular de vocês, aí na internet, aí, quando vocês pegaram a internetzinha boa,
Pesquise. Igreja positivista no Rio de Janeiro, que vai aparecer a foto da igreja lá, aonde Rondon casou. E o Rondon, como ele viveu no Rio de Janeiro, depois ele vai ser nomeado lá em Mato Grosso, para residência telegráfica, mas a família dele morava no Rio de Janeiro. E lá do Rio de Janeiro é para onde ele volta no final de sua vida, onde tem aquele processo de pagelância. Os índios chamavam ele de Pagmegera, o grande cacique branco. Pagmegera, o grande cacique branco. E eles respeitavam Rondon de uma determinada maneira, assim, que vocês não têm ideia quanto Rondon era respeitado. E lá na cidade onde ele estudou, onde ele casou, onde ele viveu, é onde ele morre também. Ele é enterrado no cemitério São João Batista. Inclusive, na nossa aula, o professor Lorismar colocou algumas fotos da visita que ele fez lá ao cemitério São João Batista. E isso é interessante, você verem lá a sepultura. Eu sempre costumo dizer que o cemitério é um grande local turístico para você visitar. Então, alunos, como diria Darcy Ribeiro? Darcy Ribeiro era um grande amigo de Rondon. Darcy Ribeiro está ao lado de Rondon no momento de sua morte. Darcy Ribeiro afirma, e nunca foi desmentido disso, que uma das frases de Rondon era: morrer, se preciso for, matar nunca. Dita por Darcy Ribeiro. Darcy Ribeiro, que ele tinha uma admiração grandiosa por Rondon. Esse grande sociólogo Darcy Ribeiro, ele tinha uma admiração grandiosa por esse sociólogo da prática, humanista da prática. Rondon era o marechal da paz, não da guerra. Na tela para vocês. A resposta correta até então é a cidade do Rio de Janeiro. Chegamos ao final de mais uma aula, onde vocês viram um pouco sobre Rondon. E eu espero vocês numa próxima aula de História de Rondônia. Fiquem ligados, alunos. Até a próxima.